Segundo capítulo: a fidelidade. O passado não é mais, o futuro ainda não é. O esquecimento e a improvisação são fatos reais. O que é mais improvisado a cada vez do que a primavera e o que é esquecido mais depressa? A própria repetição. Tão impressionante, não passa de um logro, por se esquecerem que as estações se repetem. É justamente por causa do que torna a natureza sempre nova que ela só inova raramente. Toda a criação verdadeira supõe a memória. Foi o que viu Bergson, que por isso teve que inventar uma memória do mundo, adoração. Mas essa memória seria Deus, e é por isso que ela não existe. A natureza se esquece de ser Deus, ou Deus se esquece na natureza. Se há uma história do universo, e é claro que há, ela é uma sequência de improvisações caóticas ou incertas, sem projeto, nem mesmo de improvisar, nem memória. O contrário de uma obra, ou que só obra por casualidade, um prodígio improvável e sem amanhã, porque o que dura ou se repete só ocorre mudando, e nada começa que não deva acabar. A inconstância é a regra, o esquecimento é a regra, o real, de instante em instante, é sempre novo. E essa novidade cabal, essa novidade perene é o mundo. A natureza é esquecidiça. E é nisso também que ela é material. A matéria é o próprio esquecimento. Só há memória do espírito. Portanto, o esquecimento é que terá a última palavra, como teve a primeira. Como não parar de ter? O real é essa primeira palavra do ser, essa perpétua primeira palavra. Como poderia querer dizer isso? A criança rei, o tempo, não é gaga. No entanto, ela não fala nem se cala, não inventa nem repete. Inconstância, esquecimento, inocência, realeza de uma criança. O devir é infiel, e mesmo as estações são volúveis. Mas há o espírito, mas há a memória, de pouco peso, de pouca duração. Essa fragilidade é o próprio espírito, mortal no coração dos mortais, mas vivo como espírito, pela lembrança que guarda dele. O espírito é memória, e talvez seja apenas isso. Pensar é lembrar-se de seus pensamentos. Querer é lembrar-se do que se quer. Não é, por certo, que só se possa pensar o mesmo ou querer o que já se quis. Mas o que seria uma invenção sem memória? E uma decisão sem memória? Como o corpo é presente do presente, o espírito é presente do passado. No duplo sentido da palavra presente, o que o passado nos nega e em nós o que permanece. É o que Santo Agostinho chamava de presente do passado, e é isso a memória. O espírito começa aí, o espírito preocupado, o espírito fiel. A preocupação, que é a memória do futuro, faz-se lembrar suficientemente a nós. É sua natureza, ou melhor, é a nossa. Quem esqueceria, fora os sábios e os loucos, que tem futuro? E quem, fora os maus, só se preocuparia com o seu? Os homens são egoístas, com certeza, mas menos absolutamente do que às vezes se imagina. Ei-los, mesmo quando não têm filhos, a se preocupar com as gerações futuras. E é uma bela preocupação. O mesmo homem que não se angustia com seus cigarros inquieta-se com um buraco no ozônio. Despreocupado consigo mesmo, preocupado com os outros. Quem iria censurá-lo por isso? O fato é que não esquecemos o futuro, esquecemos antes o presente, e tanto menos quanto mais o ignoramos. O passado é mais desprovido. O futuro nos inquieta, o futuro nos atormenta. Seu nada constitui sua força.
Do passado, ao contrário, parece que não temos mais nada a temer, mais nada a esperar. E isso, sem dúvida, não é totalmente errado. Epicuro fez disso uma sabedoria. Na tempestade do tempo, o porto profundo da memória, mas o esquecimento é o porto mais seguro. Se os neuróticos sofrem de reminiscência, como dizia Freud, a sanidade psíquica bem que deve, em alguma coisa, alimentar-se do esquecimento. Deus preserve o homem de esquecer, escreve o poeta. E Nietzsche talvez também enxergou muito bem onde estavam a vida e a felicidade. É possível viver quase sem lembrança e viver feliz, como demonstra o animal. Mas é impossível viver sem esquecer, portanto anotemos. Mas a vida é o objetivo? A felicidade é o objetivo? Pelo menos essa vida e essa felicidade? Devemos invejar o animal, a planta, a pedra? E mesmo que os invejássemos, deveríamos nos submeter a essa inveja? Que restaria do espírito? Que restaria da humanidade? Devemos tender unicamente à sanidade ou à higiene? Pensamento sanitário que aí encontra sua força e seus limites. Mesmo que o espírito fosse uma doença, mesmo que a humanidade fosse uma desgraça, essa doença, essa desgraça são nossas, pois são nós, pois só somos por elas. Do passado não façamos tábua rasa. Toda a dignidade do homem está no pensamento. Toda a dignidade do pensamento está na memória. Pensamento, esquecer disso, talvez seja pensamento, mas sem espírito. Desejo esquecido é desejo sem dúvida, mas sem vontade, sem coração, sem alma. A ciência e o animal dão mais ou menos uma ideia disso. Embora isso não seja verdade para todos os animais, alguns são fiéis, dizem. Nem talvez para todas as ciências. Pouco importa. O homem só é espírito pela memória, só é humano pela fidelidade. Guarde-se, homem, de se esquecer de se lembrar. O espírito fiel é o próprio espírito. Pega o problema de longe porque ele é imenso. A fidelidade não é um valor entre os outros, uma virtude entre as outras. Ela é aquilo porque, para que há valores e virtudes. Que seria a justiça sem a fidelidade dos justos, a paz sem a fidelidade dos pacíficos, a liberdade sem a fidelidade dos espíritos livres? E que valeria a própria verdade sem a fidelidade dos verídicos? Ela não seria menos verdadeira, de certo, mas seria uma verdade sem valor, da qual nenhuma virtude poderia nascer. Não há sanidade sem esquecimento, talvez, mas não há virtude sem fidelidade. Higiene ou moral? Higiene e moral. Porque não se trata de esquecer nada nem de ser fiel a qualquer coisa, nem a sanidade se impõe. Não se trata de ser sublime, basta ser fiel e sério. Aí está. A fidelidade é virtude de memória, e a memória como virtude. Mas que memória? Ou memória de quê? E em que condições? E dentro de que limites? Não se trata, repitamos, de ser fiel a qualquer coisa. Já não seria fidelidade, e sim passadismo. Obstinação bitolada, teima, rotina, fanatismo. Toda virtude se opõe a dois excessos, lembraria um aristotélico. A versatilidade é um, a obstinação é outro. A fidelidade rejeita ambos igualmente. Meio termo? Se quisermos, mas não como entendem os tíbios ou os frívolos. Não se trata de ser um pouco versátil e um pouco obstinado. O centro do alvo daria a ideia disso. Melhor do que o atoleiro de nossas assembleias, cumeada, dizia eu, entre dois abismos. A fidelidade
não é nem versátil, nem obstinada. E é nisso que é fiel. Quer dizer, então, que ela vale por si mesma, para si mesma, por si mesma. Não, ou não somente. É sobretudo seu objetivo que constrói seu valor. Não se muda de amigo como de camisa, notava aproximadamente Aristóteles, e seria tão ridículo ser fiel às suas roupas quanto condenável não ser a seus amigos, salvo, como diz Alhures, o filósofo, excesso de perversidade da parte deles. A fidelidade não desculpa tudo. Ser fiel ao pior é pior do que renegá-lo. Os SS juravam fidelidade a Hitler. Essa fidelidade no crime era criminosa. Fidelidade ao mal é má fidelidade. E a fidelidade na tolice, observa Jaclevich, é uma tolice mais. Cabe aqui, fidelidade de escolar, ainda que rebelde, citar mais longamente o mestre. A fidelidade é ou não louvável, conforme, ou seja, depende dos valores a que se é fiel. Fiel aqui. Ninguém dirá que o ressentimento é uma virtude, embora ele permaneça fiel ao seu ódio e às suas cóleras. A boa memória da afronta é uma má fidelidade. Tratando-se de fidelidade, o epiteto não é tudo. E há ainda uma fidelidade às pequenas coisas, que é mesquinharia e tenaz memória das bagatelas, repisamento e teima. A virtude que queremos não é, pois, toda a fidelidade, mas apenas a boa fidelidade e a grande fidelidade. Muito bem, fidelidade amante, fidelidade virtuosa, fidelidade voluntária. Não basta lembrar-se. Pode-se esquecer sem ser infiel. Aliás, ser infiel sem esquecer. Melhor, a infidelidade supõe a memória. Uma pessoa só pode ser fiel ou infiel àquilo que se lembra. Um amnésico não poderia nem manter nem trair sua palavra. E é nisso que a fidelidade e a infidelidade são duas formas opostas da lembrança, uma virtuosa, outra não. A fidelidade é a virtude do mesmo, dizia ainda Jaclevich. Mas num mundo em que tudo muda e é o mundo, só há mesmo por obra da memória e da vontade. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher. Pascal. Ele já não ama a pessoa que amava há 10 anos, acredito. Ela não é mais a mesma, ele também não. Ele era jovem, ela também. Ela está completamente diferente. Ele talvez ainda a amasse, tal como ela era então. A fidelidade é a virtude do mesmo, pela qual o mesmo existe ou resiste. Por que eu manteria minha promessa da véspera, já que não sou mais o mesmo de hoje? Por quê? Por fidelidade? É esse, de acordo com Montaigne, o verdadeiro fundamento da identidade pessoal. O fundamento do meu ser e de minha identidade é puramente moral. Ele está na fidelidade à fé que jurei a mim mesmo. Não sou realmente o mesmo de ontem. Sou o mesmo unicamente porque me confesso o mesmo, porque assumo um certo passado como sendo meu e porque pretendo, no futuro, reconhecer meu compromisso presente como sempre meu. Não há sujeito moral sem fidelidade, de si para consigo. E é nisso que a fidelidade é devida, pois, de outro modo, não haveria deveres. É nisso também que a infidelidade é possível. Como a fidelidade é virtude da memória, assim a infidelidade é sua falta, muito mais que seu defeito ou sua ausência. A anamnésia não é tudo. A boa memória nem sempre é boa. A lembrança
A lembrança precisa nem sempre é amante ou respeitosa. Virtude de memória é mais que memória. Fidelidade é mais que exatidão. A fidelidade é o contrário, não do esquecimento, mas da versatilidade frívola ou interessada, do renegamento, da perfídia e da inconstância. É verdade, porém, que ela se opõe ao esquecimento, como toda virtude se opõe à ladeira que ela sobe. Que a infidelidade, ao contrário, acaba por acarretar. Traímos primeiro aquilo do que nos lembramos, depois esquecemos do que traímos. A infidelidade se abole e assim, em seu triunfo, ao passo que a fidelidade só triunfa, sempre provisoriamente recusando abolir-se, não reconhece outro triunfo, quero dizer, além da perpetuação sem fim do combate contra o esquecimento ou o renegamento. Fidelidade desesperada, escreve Jakovlevich. E não serei eu a censurá-lo por isso. É que não é igual a luta entre a maré irresistível do esquecimento que, com o tempo, submerge todas as coisas e os protestos desesperados mais intermitentes da memória. Recomendando-nos o esquecimento, os professores de perdão aconselham-nos, pois, o que não precisa ser aconselhado. Os próprios esquecediços se encarregarão de fazê-lo. É tudo o que querem. O passado não reclama nossa piedade e nossa gratidão, pois o passado não se defende sozinho, como se defendem o presente e o futuro. É este o dever da memória, piedade e gratidão pelo passado. O duro dever, o exigente dever, o imprescindível dever de ser fiel. Evidentemente, esse dever tem sua gradação. Jakovlevich, no texto que acabo de citar, pensa nos campos de concentração nazistas e no martírio do povo judeu. Martírio absoluto, dever absoluto. Não temos de ser fiéis ao mesmo título nem ao mesmo grau. Os nossos primeiros amores ou aos campeões de ciclismo que entusiasmaram nossa infância. A fidelidade só deve dirigir-se ao que vale e proporcionalmente, se ouso dizer que já se trata de grandezas por natureza não quantificáveis, ao valor do que vale. A fidelidade primeiro ao sofrimento, a coragem desinteressada ao amor. Assalta-me uma dúvida. O sofrimento é então um valor? Não, é claro, tomado em si mesmo. Ou então apenas negativo. O sofrimento é um mal, e seria um engano ver nele uma redenção. Mas embora o sofrimento não seja um valor, toda a vida sofrida sim o é, pelo amor que exige ou merece. Amar quem sofre, a caridade dos cristãos, a compaixão dos budistas, a comisserato dos espinosistas, é mais importante do que amar o que é belo ou grande. E o valor nada mais é do que o que merece ser amado. É nisso que toda fidelidade, seja ela fidelidade a um valor ou a alguém, é fidelidade ao amor e pelo amor. Fidelidade é amor fiel. O uso comum não se engana a esse respeito, ou só se engana enganando-se sobre o amor, se o limitar erroneamente apenas às relações do casal. Não que todo amor seja fiel, e por isso que a fidelidade não se reduz ao amor.
Mas toda fidelidade é amante sempre. Fidelidade no ódio não é fidelidade, mas rancor ou perseguição, e boa por isso, amável por isso. Fidelidade, pois, a fidelidade. E aos diferentes graus de fidelidade. Quanto aos domínios particulares, não terminaríamos de enumerá-los. Permita-me evocar, e bem rapidamente, apenas 3. O pensamento, a moral, o casal. Que existe uma fidelidade do pensamento é muito mais do que claro. Não se pensa qualquer coisa, pois pensar qualquer coisa não seria mais pensar. A própria dialética, tão cômoda aos sofistas, é um pensamento pela fidelidade às suas leis, às suas exigências. A própria contradição que ela assume e supera. Não se deve confundir, dizia Sartre, dialética com o borboletear das ideias. A fidelidade é mais ou menos o que as distingue. Podemos ver na grande lógica de Hegel, toda ela fiel a seu começo e a seu improvável rigor. Mas geralmente podemos dizer que um pensamento só escapa do nada ou do bate-papo pelo esforço que o constitui, em resistir ao esquecimento, à inconstância das modas ou dos interesses, às seduções do momento ou do poder. Todo pensamento, observa Marcel Conchet, correrá continuamente o risco de se perder, se não fizermos o esforço de guardá-lo. Não há pensamento sem memória, sem luta contra o esquecimento e o risco de esquecimento. Isso significa que não há pensamento sem fidelidade. Para pensar, é preciso não apenas lembrar o que ainda não permitiria mais que a consciência. E nem toda consciência é pensamento, mas querer lembrar. A fidelidade é essa vontade, ou antes, é seu ato e sua virtude. Acaso ela não supõe também a vontade de sempre pensar o que lembramos ter pensado? Vontade, pois, não apenas de lembrar, mas de não mudar? Sim e não. Sim, pois querer lembrar-se de um pensamento seria inútil se este só devesse valer como lembrança, como um bibelô mental ou conceitual. Ser fiel às suas ideias é não apenas lembrar-se de que as teve, mas querer conservá-las vivas, querer lembrar-se não apenas de que as teve, mas de que as tem. E não, porém, porque querer conservá-las à força seria recusar submetê-las, se necessário, à prova de pensamentos, do que a verdade seria infiel ao pensamento, como tal, condenar-se, ainda que por uma boa causa, a sofística. Fidelidade à verdade antes de mais nada, e nisso a fidelidade se distingue da fé, e, a fortiori, do fanatismo. Ser fiel para o pensamento é não recusar-se a mudar de ideia, dogmatismo, nem submeter suas ideias a outra coisa que não a elas mesmas, fé, nem considerá-las como absolutos, fanatismo. É recusar-se a mudar de ideia sem boas e fortes razões, e já que não se pode examinar sempre, é dar por verdadeiro, até novo exame, o que uma vez foi clara e solidamente julgado. Nem dogmatismo, pois, nem inconstância. Tem-se o direito de mudar de ideia, mas apenas quando é um dever, fidelidade à verdade, antes de mais nada, pois a lembrança da verdade, a verdade conservada, este é o pensamento fiel, isto é, o pensamento.